As pessoas tentam explicar as divergências entre cristãos e muçulmanos através do texto de Gênesis que diz que Ismael não era o filho da promessa. Em João 10,16, Jesus disse o seguinte: eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. Me convém também agregar elas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Mas como nós, cristãos, entendemos essas divergências? No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo muçulmano com um olhar cristão e saber também como é o cristianismo na visão deles. E isso é fato. Nós estamos aqui na comunidade árabe com o pastor Felipe e ele vai explicar para a gente um pouquinho como que é essa questão dos refugiados aqui no Brasil. Pastor Felipe, explica para a gente um pouquinho onde que nós estamos, como que funciona a comunidade árabe. Nós estamos na comunidade árabe, aberta, que é uma casa de oração, pertence ao território da Associação Paulistana e é um trabalho étnico. Nós aqui realizamos os cultos, as programações, atividades voltados para trabalhar com o público árabe, descendentes, filhos, netos e agora também libaneses, sírios que moram aqui em São Paulo, vieram para o Brasil. Pastor, nós sabemos que a comunidade árabe ela tem recebido pessoas refugiadas de outros países, principalmente aquela parte islâmica, né? E como tem sido essa inserção deles nesse nosso mundo? Hoje, o Brasil tem recebido refugiados de vários grupos, porque através de um acordo com a Acnur, que é o órgão responsável da ONU, para conceder o papel de refúgio, de refugiado, o Brasil fez um acordo e ele está franqueando essa documentação, que é algo que boa parte dos países hoje estão fechando. Então muitos têm procurado o Brasil, pessoas aqui da América do Sul, principalmente Colômbia, Bolívia, Venezuela, da África, Senegal, Mali, Angola e também agora do Oriente Médio, especialmente da Síria, porque a Síria está entrando no 4º ano de guerra, de uma guerra civil, então muitos têm agora procurado refúgio no Brasil. Então eles chegam aqui já com a promessa de conseguir dar entrada nos papéis. E São Paulo, por ser o centro econômico, acaba atraindo muitas pessoas. Olha, querido, a gente está muito agradecida a Deus porque a gente não pôde ir atrás das pessoas árabes e eles vieram aqui. E nós recebemos com muita alegria porque é um prazer a gente fazer o bem às famílias que vieram, refugiados. Penso que de 3 a 5 famílias a gente compra pão sírio deles. Eles já estão começando a aprender o português. E eles estão ensinando a gente árabe. E é fascinante vê-los abraçando a gente. Então a senhora acredita que, de certa forma, é Deus colocando um trabalho para vocês fazerem na vida de outras pessoas e os dois são beneficiados, claro, né? Claro, e a gente está ajudando a ADRA, com muita alegria, está ajudando 7 alunos. O Fato veio aqui para o NASP Campus 2, Engenheiro Coelho, para gravar com a Aramaj e a Issa. Elas foram criadas em países predominantemente muçulmanos. A Aramaj mora no Brasil há 5 anos e a Issa há 1 ano e meio. A Aramaj veio do Egito para o Brasil. Ela sempre foi cristã, ela nunca foi muçulmana. Pelo que ela contou para a gente, 90% do Egito é muçulmano e 10% é feito de cristãos, certo? Como foi para você viver esse tempo todo lá antes de vir para o Brasil? Como era ser uma cristã no meio de muçulmanos? Sinceramente, assim, sendo minoria, nunca foi uma coisa agradável. Eu nunca me senti muito bem, porque sempre foi questionado, julgado, por que assim, por que assim. Acho que você se sente mais confortável quando você é igual a todo mundo, vamos dizer. Como criança, eu não gostava muito de ser diferente o tempo todo. Agora, sendo adventista, foi um pouco mais complicado ainda. Tinha que enfrentar os muçulmanos sendo diferente deles e os cristãos sendo diferente deles também. Sim. Os cristãos no Egito não consideram os adventistas como cristãos. Pelo fato de guardar o sábado, eles consideram como judeus. Aí entra aqui o conflito de árabe e judeu e não é um negócio muito agradável. Aí fica um negócio muito complicado. Então, pela guarda do sábado, eles te consideram como se você fosse judia? Exatamente. Issa, como era para você na Albânia?
você viveu lá toda a sua vida antes de vir para o Brasil. Você está aqui há 1 ano e meio, certo? E você também convivia com muçulmanos o tempo inteiro? Então, só os meus pais e minha irmã são adventistas. E eles conheceram a igreja adventista quando eu tinha 2 anos. Mas todos os meus outros familiares são muçulmanos, então eu cresci no meio de um ambiente muçulmano. E como você se sentia no meio deles? Eu e a Lina estamos aqui na Paulista, a gente veio gravar de muçulmanos tradicionais para ver a reação das pessoas diante do que elas vão ver. Vamos ver o que acontece. Inshallah. Licença, como faço para chegar a Moca? Aonde? Moca. Moca? Moca. Pegar o Moca. metrô, sentido linha vermelha. Moca linha vermelha. A que parte da Moca você vai? Ah, não sei, estação Moca é É que não suficiente. tem estação Moca. Tem estação Moca? Não. Sim, Brescia? É Brescia, então. eu sei Moca. Brescia. Eu sei quem é na Moca. Ok, Brescia. Vamos de metrô. Você vai de metrô? Sim. Não, sem problemas, não vamos pegar o metrô agora. Tá. Se eu pegar esse metrô, sentido linha É que são vermelha. 3 metrôs que você tem que Você pegar. tem que fazer baldeação, tem que trocar de metrô. E andar muito dentro do metrô. Você vai pra Consolação. Pra lá que é Consolação. Consolação. Consolação República. Sim. República Moca. Shukran. Shukran. Tá bom? Licença. Como faço para chegar a Moca? Moca, não? Faço ideia. Shukran. Shukran. Poder ajudar. Metrô é o melhor caminho. Bresser, Moca, estação. Desculpa. Tentando pensar. Eu não sei se você vai pra linha amarela. Você conhece bem o metrô? Mais ou menos. Bom, ônibus com certeza não. Então pega o metrô, vai até o Paraíso, pega em direção ao Paraíso aqui. Aí depois desce na Sé, depois pega a linha vermelha pra Moca. Ajudou? Foi? Shukran. Merci. As pessoas não chegam a virar o pescoço para ver a gente, mas elas ficam com o olho na gente até elas passarem. Elas fitam muito. Isa, como era para você na Albânia? Você viveu lá toda a sua vida antes de vir para o Brasil. Você está aqui há 1 ano e meio, certo? E você também convivia com muçulmanos. E como você se sentia no meio deles? Então, não era tão forte assim, porque os muçulmanos lá na Albânia são mais liberais. Tipo, não foi tão difícil assim. Mas é difícil se converter as pessoas, mas não pregar a palavra. E você, Ramage, como foi chegar aqui no Brasil? Você chegou há 5 anos, então você já está mais acostumada com o povo brasileiro. Eu vivi o resto da minha vida, nunca vou me acostumar a comer arroz e feijão todo dia. Viu? Como que as pessoas te recebiam, sabendo que você era egípcia? Eles te viam como árabe, como muçulmana? Ou como eles te viam, como eles te recebiam? O que eu admiro da cultura brasileira é isso, eles são bem... Receptivos. Exato, receptivos. Eles não têm muito preconceito, eu não acho que eles têm preconceito com algum lugar. Em momento nenhum você se sentiu... A única coisa, com as piadinhas desagradáveis que a gente escuta às vezes. Mas, Piadinhas referente ao mundo árabe. Mas tirando isso, me leva a brincadeira e pronto. Mas... Que tipo de piadas? Seu tio é Bin Laden? Sim, tudo que remete Você é terrorista? a bomba, terrorismo, extremismo. Você vê alguma semelhança entre os seus costumes religiosos com os dos muçulmanos? Existe. Essa é uma das coisas que sempre foi legal de achar o ter em comum com o muçulmano. Que eles sempre falavam, você não come porco? Que eles não comem porco também. E sempre era interessante eles perceberem que existe isso. Desculpa, eu exigi demais. Pode continuar. Então era isso e era interessante de ter isso em comum. A gente não bebe, eles também não devem beber.
Existe que alguns que não seguem as regras, mas o que é certo, literal, que eles não devem beber. Porco, na verdade, assim, eles têm muitas coisas de cuidar de saúde, cuidar de família, colocar Deus no primeiro lugar. Eles têm certas coisas, Certos assim, princípios princípios que são parecidos que os adventistas também têm como princípio. Eles acham isso muito interessante. A visão deles em relação ao cristianismo, por eles serem muçulmanos e nós sermos uma comunidade árabe, porém cristã, atrapalha nesse convívio? Não, são pessoas, a maioria delas, com um grau de estudo, que já tinham, inclusive, viajado para outros países, tem uma visão já um pouco diferente. A Síria tem uma comunidade cristã, eles não conseguem fazer muito a diferenciação inicialmente de que é católico, que é ortodoxo, que é protestante, evangélico, mas a Síria é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. O conhecimento também que eles têm dos cristãos é que no Ocidente bebe álcool, come carne de porco, os filmes de Hollywood com muita violência, sensualismo, então eles têm uma visão negativa do modo geral do cristianismo. Mas ao chegarem, conviverem aqui com cristãos, eles começam a entender essa diferenciação. Um outro aspecto é que a situação de necessidade deles também acaba, digamos, entre aspas, obrigando a aceitar ajuda da onde vem. Bom, a primeira impressão que a gente teve é que a gente... Vou falar de mim mesmo, mulheres não têm percepção. Eu vou falar. Deixa eu falar primeiro porque eu sou mulher. E as pessoas olham no meu olho, que é a única coisa que está aparecendo. Elas olham para minha roupa e olham para o meu olho. Porque não tem nada mostrando nada na minha roupa, nem no resto. Então nada mais chama atenção, só os olhos. E apesar de estar assim, as pessoas são solistas, ajudam. Sim, as três pessoas que a gente perguntou até agora, informações, as 3 pessoas que a gente pediu informação até agora, foram muito solícitas, tentaram ajudar. Isso é e tipo até do levar brasileiro, né? O brasileiro, ele ajuda qualquer tipo de pessoa. Olha, vou te falar uma coisa. Pra você saber que é muçulmano ou que não é muito fácil. Então, por exemplo, tem que ter no seu documento, no seu RG, de opção escrito que você é muçulmano ou cristão. Então quer dizer que no seu próprio documento tem a descrição? Exatamente. Só podem ter 2 opções, ou você é muçulmano ou você é cristão? Sendo sincera, nem sei se tem outra opção, mas as únicas opções que eu vi na minha vida toda lá era muçulmano ou cristão. No caso de um muçulmano se converter ao cristianismo? Não existe. Não existe. E se existir, não fica no Egito. Não pode ficar. Isso que é a parte mais triste, vamos dizer. Você até... A sua religião vem da sua família. Você não pode se converter a outra religião. A não ser que você deixe o país. Nossa, mas como que você se converteu? Se você é muçulmano, se quer ser cristão, literalmente isso é vida difícil. Então, por exemplo, se um muçulmano quer se converter para ser cristão, é complicado, é realmente complicado para a vida dele e para a família dele no primeiro lugar. Porque lá no Egito, o negócio de família, como eu disse, vem no segundo lugar, então quem é prejudicado não só ele, é a família toda. E pode ser que a opinião dele, mas quem vai receber a tortura toda e os comentários, o julgamento, vai ser a família também. É como se um muçulmano, quando estivesse se convertendo para um cristianismo, cometesse a violação máxima da religião, é isso? Exatamente, exatamente. E como, na verdade, assim, qualquer outra religião, existe fanáticos, né? Existe também nos muçulmanos, como tem no cristão bom, tem muçulmano bom também, tem cristão fanático e também tem muçulmano fanático. No caso, vamos dizer, o que é terrorista? Terrorista não é um muçulmano só. Terrorista é qualquer pessoa que leva a ser fanático e começa a fazer algo que não está certo. Vamos dar um exemplo. Você repara, todos os
casos de terrorismo, de explodir pessoas, não vou falar no mundo árabe mesmo. E vai fazer algo, geralmente, para quem está disposta, quem está mostrando, porque para ele, corpo é o templo de Deus. Deus deu para você esse templo para você cuidar. Então eu agradeço a Issa e a Aramaj. Muito obrigado pela entrevista que vocês concederam para a gente. É muito importante a gente saber reconhecer as semelhanças e compreender as diferenças. É importante que haja o respeito para nós mostrarmos para as pessoas que Jesus veio ao mundo não pelos cristãos somente, mas pela humanidade. Então, para que haja uma convivência pacífica, tem que ter o respeito. Com certeza. E isso é fato. Bom, agora eu vou abordar mulheres que estejam acompanhadas de algum homem para ver qual é a reação do brasileiro perante essa cultura. Desculpe. Eu posso pedir uma pergunta? Eu preciso de um restaurante que só tenha garçonetes, mulheres atendendo. Não sei, não conheço, não Não? sei do bairro. Obrigada. Olha pra baixo não, olha pra mim. O cara mexeu comigo na mesa. Foi engraçado. Oi. Você é daqui? São Paulo? Você é de São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. Você só mora aqui? Muito movimentada essa cidade. É sempre assim? Ela se afastou de mim, não quis papo. Oi, licença. Você é de São Paulo? Você nasceu aqui? Agitada essa cidade, né? Não estou muito acostumada. Eu sou da Armênia, sou de família brasileira, mas acabei de chegar. Você fala bem português. Minha mãe é brasileira. Estou estranhando a abordagem de homens, é sempre assim? Eles mexem muito na rua? Não? Alguns? Homem tem muita educação. Quando quesito é hormônio. Bom, a interação foi muito interessante. Acabei de encontrar uma moça que sabia da cultura e a reação dela foi muito interessante. A ordem de Jesus foi: assim sabereis que sois meus discípulos, que amem. Você acha que, de certa forma, eles estão vendo o cristianismo com uma outra visão? Assim, muda, né, a percepção deles com relação a cristãos, com certeza muda. Desses, principalmente, estão tendo contato com a nossa comunidade, ou mesmo com outros grupos que também estão ajudando, aí muda aquele estereótipo que eles têm. Esse é um trabalho que você está vendo, então, que é um trabalho que nós devemos realizar. Com certeza, inclusive, aproveitamos para pedir ajuda. Quem puder nos apoiar, nós aqui estamos oferecendo produtos que eles fazem. Né? Tem uma família que produz pão, sírio, um outro que é químico, produz material de limpeza, detergente, sabão, e a gente oferece às pessoas porque eles ganham algo do trabalho deles. Assim como curso Como curso de árabe, não é? Precisamos também de pessoas que puderem ajudar, para ajudar na aula de português para eles. Vocês estão gostando de morar no Brasil? Sim. Estão? Sim. Os brasileiros são receptivos? Muito. São receptivos? Uhum. É muito diferente Brasil e Síria? Diferente. Diferente língua, diferente comida, diferente life. E a ajuda da comunidade árabe tem sido boa para vocês? Sim. Muito boa. Muito boa. Muito obrigado, comunidade árabe. Muito obrigado, Brasil. Tudo Brasil. Vocês têm uma perspectiva de voltar para a Síria? Ou ficar no Brasil permanentemente? Como que vai ser? Não, a vida aqui em Brasil. No Brasil, lá está em período de guerra, né? War, guerra. War, muito ruim em Síria. Agora. Então sejam bem-vindos ao Brasil. Welcome to Brazil. Muito obrigada. Muito obrigado. Há uma limitação de língua, há uma limitação de cultura, né? É tudo muito diferente. O brasileiro ele é muito aberto, é muito receptivo, gosta de fazer coisas que geralmente ao redor do mundo a gente não vê as pessoas fazendo.
eles falam um pouco inglês, ele fala mais, mas eu acredito que essa ajuda está sendo importante para que eles se situem, para que eles realmente firmem residência aqui no Brasil e assim se deem bem e continuem vivendo. Obrigado pela sua colaboração em falar com a gente. Querido Renato, para mim foi um prazer e isso é fato. Amém. O mais importante disso tudo é perceber que, apesar da diversidade cultural, a gente consegue manter o respeito e o relacionamento com todos os tipos de cultura. É importante também, para isso, você ter a sua opinião sobre as culturas, não se deixar influenciar por uma mídia ou simplesmente por opinião de outras pessoas. Isso é fato.